Estamos ao vivo. Pronto, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro. Bom dia, terapeutas. Tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um livro do nosso Clube do Livro. Hoje nós iniciaremos a leitura do Jordan Peterson, Mais 12 Regras para a Vida. Esse daqui é o Além da Ordem. Então, deixa o seu bom dia aí no YouTube para a gente saber que você está aí com a gente. Deixa o seu like no vídeo para o YouTube nos ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Hoje, então, como de costume, nós vamos fazer uma apresentação do livro, né? Vamos ler a capa, a contracapa, as orelhas, ver o que o autor fala aqui de preparação para o livro, ver quais serão os capítulos, como que acontecerá a nossa leitura. E vai ser, com certeza, um dia interessante conhecer um livro novo. É sempre muito bom. A gente consegue ter uma visão mais ampla, né, do que vai ser a nossa jornada. Eu não consegui fazer a divisão ainda do livro, em quantos dias nós vamos ler, mas eu estou me organizando com o pessoal aqui do clube para que os terapeutas possam me ajudar, porque tá puxado para mim, gente, o negócio. Mas vamos lá, nós vamos se organizar aqui e conseguir continuar com o Clube do Livro. Quem vai fazer a leitura para a gente, então, da capa, da contracapa, é a Sabrina. Sá, por favor, vamos lá apresentar o livro. Eu vou deixar o meu áudio aberto, Sá, que aí a gente você vai lendo uma parte, eu vou, né? A gente vai, tipo, numa conversa aqui, tá bom? Bom dia a todos. Jordan B. Peterson, Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. O mais influente intelectual público no mundo ocidental da atualidade. New York Times. Contracapa. Elogio a Jordan Peterson e 12 regras para a vida. Todo mundo precisa ler 12 regras para a vida e depois indicá-lo para um amigo. É o livro mais esclarecedor que li em décadas. Chris Evans. Vivemos em uma era em que muitos jovens e os nem tão jovens se sentem perdidos. Peterson fala de atitudes que os ajudarão a encontrar o caminho. Não é um caminho politicamente correto ou oficialmente endossado, mas é incrivelmente prático e ainda assim grandioso. A sua vida tem um significado. Peg Noman, The Wall Street Journal. Na condição de melhor polímata intelectual, Peterson convida os leitores a embarcar em sua própria jornada intelectual, espiritual e ideológica nos muitos tópicos e disciplinas de que trata. É uma estratégia contraintuitiva para uma população viciada na gratificação instantânea da conformidade ideológica e nas curtidas das mídias sociais. Mas se Peterson estiver certo, você não tem nada a perder senão a própria infelicidade. Toronto Star. O estilo Peterson é rude, mas é visionário, e para milhões de jovens rapazes é o antídoto perfeito para a mistura de indulgência e acusações em que são criados. David Brooks, The New York Times. O mundo precisa de Jordan Peterson. Douglas Murray, autor de A Loucura das Massas. Isso mesmo, Sá. Então, só para ressaltar aqui para o pessoal, para quem não leu as 12 regras, nós lemos já aqui no Clube do Livro, por isso que nós escolhemos ler agora, né? O Além da Ordem, que são mais 12 regras para a vida. Os vídeos do Clube do Livro ainda estão ao vivo, tá? Porque a gente vai tirar os vídeos do YouTube, a gente não vai poder deixar
mas a gente recebeu muitos pedidos de pessoas falando, eu não consegui, eu não conhecia o livro. Então, por enquanto, a gente ainda está deixando. Então, para quem quiser assistir, corra e assista, tá? A gente fez com os 12 regras como a gente faz com todos os outros livros, que a gente lia em torno de meia hora e usava meia hora ali para fazer, então, o desenvolvimento, né? A discussão ali sobre o que a gente tinha aprendido com o livro. É um livro muito rico, que nos ajudou muito, ele realmente é valiosíssimo para a vida. E então aproveitem, tá? Lembrando que quando esses vídeos forem retirados do YouTube, eles serão colocados dentro da plataforma para os nossos alunos. Então, se você é nosso aluno do Eu Sei Cuidar de Mim, ou do Compreensão Sistêmica, eu não sei se vai ter, mas do Eu Sei Cuidar de Mim, eu sei que vai ser certeza, tá? Até porque eu acho que todos os alunos do Compreensão Sistêmica, acho que são do Eu Sei Cuidar de Mim, quase todos. Mas vamos lá. Então, o Jordan Peterson, ele iniciou essa obra com um livro, é o último da pilha. Vou eu de novo destruir a minha pilha. Peraí, gente. Hoje eu não destruí a pilha. Olha só. Então, esse aqui é o 12 regras, né? Que nós lemos ele, né, em 40 dias, tá? Então, é um livro relativamente grande, né? Eles têm aqui, 410 páginas. Vamos ver esse aqui, né? Do Além da Ordem. Nós estamos aqui com quantas páginas? Também, né? 400 páginas aqui, 399, 400 páginas. Exatamente. Então, eles são relativamente iguais. Eu acredito que a gente leve 40 dias para ler esse daqui também, ok? Então, são 40 dias consecutivos, onde a gente lê de sábado, domingo, feriado, dia santo. Para nós aqui, a gente continua na leitura, porque a gente entende que o nosso ciclo circadiano, o nosso ritmo de sono, ele melhora quando você acorda todos os dias no mesmo horário. E automaticamente você vai dormir cedo, né? E no mesmo horário também todos os dias, ok? Então vamos continuar, Sá? Então já lemos ali a contracapa, vamos ler sobre o autor, agora aqui nas orelhas, né? Na frente aqui, sobre o livro e sobre o autor. Pode começar pela da frente aqui, Ok. A esperada sequência do best-seller mundial 12 Regras para a Vida. Em 12 Regras para a Vida, o Dr. Jordan B. Peterson, aclamado psicólogo clínico e professor de Harvard e da Universidade de Toronto, ofereceu um antídoto para o caos em nossas vidas. Verdades eternas aplicadas às ansiedades contemporâneas. Seus insights ajudaram milhões de leitores e ecoaram intensamente em todo o mundo. Agora, nesta tão aguardada sequência, Peterson vai ainda mais longe, demonstrando que parte do sentido da vida requer explorar o domínio além do que conhecemos e nos adaptar a um mundo em constante transformação. Enquanto o excesso de caos nos ameaça com a incerteza, o excesso de ordem nos leva à ausência de curiosidade e de vitalidade criativa. Além da ordem, é um chamado para o equilíbrio desses dois princípios fundamentais da realidade, ordem e caos, e revela o profundo significado que podemos encontrar na tênue linha que os separa. Em tempos de instabilidade e sofrimento, Peterson nos lembra de que há fontes das quais podemos extrair forças, insights baseados na psicologia, na filosofia e nos grandes mitos e histórias da humanidade. Inspirado pelas verdades arduamente conquistadas da sabedoria ancestral, bem como pelas experiências pessoais e pela prática clínica.
Peterson oferece mais 12 princípios para guiar os leitores em direção a uma vida mais corajosa, verdadeira e significativa. Dr. Jordan B. Peterson é um autor do best-seller 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos, que vendeu mais de 5 milhões de exemplares em todo o mundo. Após trabalhar durante décadas como psicólogo clínico e professor em Harvard e na Universidade de Toronto, Peterson se tornou um dos intelectuais públicos mais influentes do mundo. Seus vídeos no YouTube e podcasts atingiram uma audiência mundial de centenas de milhões, e sua turnê global de livros alcançou mais de 250 mil pessoas nas principais cidades do mundo. Com seus alunos e colaboradores, ele publicou mais de 100 artigos científicos e mapas do significado. Seu livro de 1999 revolucionou a psicologia da religião. Ele mora em Toronto com a família. Pessoal, então, o Jordan Peterson, para quem não conhece, vale a pena pesquisá-lo no YouTube. Ele é um fenômeno da atualidade. Ele é um cara que ficou famoso por conta dessa questão da linguagem neutra, por exemplo, né, do pessoal querer impor linguagem neutra na faculdade, e ele fala, não, ninguém pode impor nada para a gente, não é assim que o mundo funciona, e começou a bater de frente com essas coisas que hoje no mundo estão tomando conta, né? E ele teve muitos problemas com isso, ele enfrentou muita coisa, e ele fala, por exemplo, a favor do casamento, ele fala a favor de você honrar os seus compromissos, de você dar conta, apesar de você ter um problema emocional, por exemplo, ele mesmo sofre, né, com depressão, a família dele também tem problemas. Então, assim, ele é um cara muito real, muito de hoje, assim, desse mundo que a gente está enfrentando hoje, né? Ele é um psicólogo e um cara fantástico, fantástico. Ele participou de muitas entrevistas nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Tem muito podcast, tem muita entrevista dele, a grande maioria em inglês, mas tem muitas coisas traduzidas para o português ou legendadas que valem a pena assistir, valem muito a pena assistir tudo que tiver de Jordan Peterson no YouTube. Para quem é assinante da Brasil Paralelo e para quem não é, eu recomendo que seja. Dentro da Brasil Paralelo tem um documentário inteiro sobre o Jordan Peterson, muito legal de você saber. Ali tem um resumo de toda a história, né? Uma entrevista com ele mesmo, ele falando, contando. Então, Jordan Peterson é uma celebridade, né? Vamos chamar assim, mas é uma personalidade do nosso mundo de hoje, das coisas que estão acontecendo hoje. E é claro que é muito legal a gente ler esses autores, né, como a gente leu aqui, de 1890, 1910, que trazem verdades para a gente, coisas que consolidam a nossa vida. Mas ler Jordan Peterson é a gente se atualizar, é a gente olhar para o mundo como ele está acontecendo hoje. E isso é muito legal do Jordan Peterson, porque ele é um cara que tem uma linguagem, uma destreza no falar, no colocar as coisas de um jeito que quando você lê, você fala, nossa, era exatamente isso que eu queria dizer, e não consegui, não sabia como, né? Então, Jordan Peterson realmente é para a gente conseguir viver em meio ao caos que a gente está vivendo na nossa atualidade. A gente está num momento histórico da humanidade, principalmente no nosso país. Tem muitas pessoas que não são ligadas com política, eu mesma sou uma delas, né? Que eu não entendo muito de política, o que eu vejo é meio por cima, né? Mas pelo que a gente andou observando, eu e o Luiz, a gente está num momento muito crítico da nossa história, né? Não só da história da humanidade, mas no nosso país.
é um momento um dos mais importantes da nossa história. E a gente simplesmente está vivendo nesse momento sem se dar conta, né? Só passando por ele ali, cada um preocupado com a sua vida, né? Lidando com as suas questões. E isso é muito importante, né? Da gente se atualizar. O que está acontecendo ao nosso entorno, né? Ao nosso redor. Ok? Vamos continuar, Sá? Nota do autor em tempos de pandemia. É uma tarefa confusa escrever um livro de não ficção durante a crise global provocada pela disseminação da Covid-19. Parece absurdo, de certa forma, sequer pensar em qualquer outra coisa que não seja a doença durante este período de tamanha provação. No entanto, vincular todos os pensamentos contidos nas obras atuais à existência da pandemia, que também passará, parece um erro, pois em algum momento os problemas normais da vida retornarão, felizmente, para o primeiro plano. Isso significa que nos dias atuais, um autor inevitavelmente cometerá um erro, se concentrar demais na pandemia, que tem uma vida útil incerta, e com isso produzir um livro imediatamente datado. Ou outro, ignorar a pandemia, o que é muito parecido com deixar de lidar com o proverbial elefante na sala. Depois de muito ponderar e discutir as questões com meus editores, decidi escrever Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. Conforme o plano traçado há vários anos, e me concentrar em abordar questões não específicas do momento atual. Assim, arriscar o segundo erro em vez do primeiro. Também é possível, suponho, que as pessoas que optarem por ler ou ouvir este livro fiquem aliviadas em voltar sua atenção para algo diferente do coronavírus e a devastação que ele causou. Introdução. Em 5 de fevereiro de 2020, acordei em uma unidade de tratamento intensivo em nada mais nada menos que Moscou. Sá, Oi. Sá? A gente não vai ler a introdução. Porque a introdução é muito grande, não é? Ou será que dá para ler hoje? Bom, se não for ler, já é a regra 1, né? São 7. Não. A gente só vai ficar na apresentação do livro. Peraí, deixa eu ver. Que a gente tem que falar ainda sobre como que o livro funciona. Então, amanhã a gente começa pela introdução, tá? Ok. Uhum. Então, hoje é isso. E aí eu vou ler aqui, vou falar sobre o sumário das ilustrações, as notas, o sumário, né? Tá? Então, só um minutinho aí, que se precisar ler mais alguma coisa, eu te peço. Bom, então, temos aqui, né, uma coisa muito importante, gente. Se você está seguindo o nosso Clube do Livro, é importante que você tenha o livro, tá? Às vezes o pessoal fala, mas eu tenho PDF, eu consegui um PDF aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a questão sistêmica e a questão moral e a questão legal, né? A questão jurídica mesmo, né? Legal no sentido de jurídico. Nós estamos lendo uma obra de uma pessoa. Isso aqui envolve o trabalho de muita gente. Tem uma editora, né? Como ele falou aqui, eu com os meus editores. Aqui no Brasil é a Alta Books, a editora desse livro. Então, assim, para a pessoa participar do nosso Clube do Livro, a gente pede, a gente não pode exigir, porque eu não sei quem é que está, né, participando aí fora, mas os aqui de dentro, que compre o livro, tá? Por quê? Porque, gente, isso é o certo a fazer. A gente não pode usar o trabalho de outra pessoa sem pagar, né? Imagina que você foi lá na casa de alguém fazer uma faxina e aí a pessoa fala assim, mas você fez lá na casa da minha amiga também, né? Então já tá tudo certo. Tipo assim, minha amiga já te pagou, né?
Então, não, tipo, a amiga pagou para casa dela, né? Então, não é legal isso. Então, comprem o livro. Esse livro, ele tem na Amazon para comprar, tem direto na editora da Alta Books, tem na livraria do Ítalo Marcilli, tem em muitos lugares. Pesquisem, né, na internet, às vezes você acha em sebo. É um livro muito novo, então para achar no sebo é mais difícil, mas às vezes você acha também. Mas acompanhem com o livro original, ok? Então, esse livro ele foi escrito em 2021, a primeira edição dele, né? Isso. Então, é um livro atual, em 2021. Tem uma nota aqui do autor, né? Que ele diz: para minha esposa, Tammy Malren. Oh, não sabia que ela chamava Tammy Malren. Robert Peterson, dona do meu mais profundo amor há 50 anos. Uma mulher admirável, a meu ver, em todos os aspectos e além de toda a razão. Muito legal ver o casamento dele dentro do documentário da Brasil Paralelo. Muito legal ver ali a vida deles, né? Bom, então nós temos aqui, vamos ler o sumário, né, que é o índice do livro, só para a gente começar a se familiarizar com quais são as 12 regras, e depois a gente vai ler aqui o sumário de ilustrações e as notas, porque esse livro ele tem um jeito de funcionar, e que se você entende esse jeito dele funcionar, o livro fica muito mais rico para você, tá bom? Então, o sumário aqui, ele começa com o sumário de ilustrações, depois tem a nota do autor, a introdução. Então, o sumário de ilustrações e a nota do autor a gente vai ler hoje. A introdução a gente começa amanhã, então amanhã vai ser a leitura da introdução e comentário da introdução. E a leitura da regra número 1 a gente inicia, então, depois de amanhã, quinta-feira, dia 19, ok? A regra número 1: não denigra as instituições sociais ou as realizações criativas de forma negligente. Regra número 2: imagine que você poderia ser, quem você poderia ser, e mire esse alvo com determinação. Regra número 3: não esconda na névoa o que é indesejável. Regra número 4: perceba que a oportunidade se esconde onde a responsabilidade foi abdicada. Regra número 5: não faça o que odeia. Regra número 6: abandone a ideologia. Regra número 7: dedique-se ao máximo a pelo menos uma tarefa e veja o que acontece. Regra número 8: tente deixar um cômodo de sua casa o mais bonito possível. Regra número 9: escreva em detalhes todas as velhas lembranças que ainda o perturbam. Regra número 10: planeje e se esforce para manter o romance em seu relacionamento. Regra número 11: não permita que você se torne ressentido, dissimulado ou arrogante. E regra número 12: seja grato apesar de seu sofrimento. Ainda temos o encerramento, as notas e o índice. Bom, então, o sumário de ilustrações. Sumário de ilustrações é porque durante o livro ele usa algumas ilustrações. E aí, às vezes, a gente fica meio perdido, que ele usa muitos nomes de autores, ele faz muitas referências durante a leitura. Então, puseram aqui um sumário das ilustrações que ele usa aqui. Então, assim, peraí que eu estou misturando duas coisas, gente. As notas que eu já vou ler, que é o que ele cita, as referências, e essas ilustrações, que é uma ilustração no início de cada regra, que ele também usa dentro da leitura como referência, entende? Então, se a gente olhar na primeira regra, na regra número 1, lá na página 1, né? Porque ele numera as páginas de um jeito diferente. Você vai ver que todas as páginas numeradas até a regra número 1, elas são numeradas em números romanos. E depois ele começa a página 1 de novo,
na regra número 1. Isso aqui vai ser importante porque a hora que a gente distribuir a leitura ali, a gente vai falar, estamos na página 1. Nossa, mas nós já lemos tudo isso e ainda está na página 1 do livro? Tipo, não está legal isso, né? Então, é o jeito que o livro funciona, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma ilustração. Tá vendo? No outro livro, essas ilustrações, a gente não tinha esse índice de ilustrações explicando qual que era a história daquela ilustração. E a história da ilustração tem a ver com o que ele vai dizer ali, tá? Então, aqui, ele está falando na regra número 1 do tolo, o louco. E aí ele vem falando aqui da onde que foi inspirado. E se você buscar conhecer sobre isso daqui, com certeza vai fazer diferença, né, na sua leitura, ok? Depois eu vou combinar com o pessoal aqui do Clube do Livro, se cada um puder pesquisar, né, para quando a gente for iniciar as leituras, alguém dá um breve resumo do que é essa ilustração. Vai enriquecer muito o nosso clube aqui, ok? Então, lá na regra número 2, a gente tem, então, a regra número 2, vamos ver a página aqui, é na página 51. Então, a gente tem a ilustração, que é da matéria-prima, inspirado em Hermes Trismegistus. São várias inspirações aqui. Depois, no número 3, na regra número 3, que é na página 89, temos, então, a ilustração do São Jorge e o Dragão. Na regra número 4, que é na página 111, nós temos, então, a ilustração do anjo caído. É isso? Não, do Atlas e as Hespérides. De Atlas e Hespérides. Depois, na regra número 5, que é na página 141, aí sim nós temos a imagem do anjo caído. Depois, na regra número 6, que é na página 157, nós teremos a ilustração em Nossa Fazenda Comunal. Vamos ver. Isso aqui me lembra coisa do nazismo, né? Vamos ver depois o que é isso daqui. Bom, na regra número 7, que é na página 181, nós teremos, então, a imagem do aprendiz. Na regra número 8, que é na página 201, nós temos, então, a ilustração dos lírios. Olha só, gente. É só uma obra, né, de arte. E, para ele, vocês vão ver que tem todo um significado dentro da regra, dentro do que ele traz, né? Na regra número 9, então, que é na página 231, temos, então, a tentação do Santo Antônio. O que será que é isso? Também é uma imagem que deve ter um significado muito profundo. Na regra número 10, então, que é na página 269, a poção do amor. Mas ele caprichou, hein? Na regra número 11, temos, então, a imagem de Satanás. E, na regra número 12, temos, então, a ilustração. Cadê a regra número 12?
de São Sebastião. Lembrando que, como vocês viram aqui, ele usou imagens de santos, de Satanás, de coisas mais variadas, né? Não é um livro religioso, que ele vai falar de religião, mas ele é um estudioso das religiões, né, e de como elas funcionam, como elas influenciam a nossa vida. Ele faz muitas referências à educação religiosa que temos, né, e que existem no mundo, tá? Mas ele não vai ensinar nada religioso, ok? Ele faz apenas menções ou o uso daquelas histórias, de como essas histórias são usadas na nossa vida e como influenciam o nosso dia a dia, ok? Então, vamos nos organizar aí para pesquisar sobre essas imagens, que eu acredito que vai nos ajudar muito a entender o porquê que ele usou essas imagens, né, dentro da leitura, quando a gente for como é que fala? Quando a gente prepara, né? Quando a gente for preparar as leituras, com certeza vai ficar mais fácil aí da gente entender, ok? Então, além das ilustrações que ele usa, lá no final, deixa eu ver qual é a página que está ali, as notas, nós temos as notas do autor. Então, as notas estão na página 389, e essas notas ele coloca, então, no meio da leitura ali, uns numerinhos, né? Então, vamos pegar lá, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Se a gente for, por exemplo, na regra número 1, vamos pegar uma nota da regra número 1. Então, ali, durante a leitura, ó, durante anos atendi um cliente que morava sozinho. Número 1 no final da frase, certo? Então, ele traz aqui no pé da página: modifiquei os relatos extraídos de minha prática clínica apenas o suficiente para garantir a privacidade de meus clientes e, ao mesmo tempo, manter a essência da verdade narrativa. Então, aqui é um tipo de nota ao pé da página que ele usa. E aí, depois, vamos ver o outro tipo de nota. Quem achar aí, gente, o numerinho, você me fala, por favor? Mas aí vai ter ali, então, na leitura, só porque eu quero para mostrar, não acho, né? Alguém achou algum? Aqui, ó. Na página 14, tem um parágrafo bem grande que começa: como essa hierarquia foi organizada. E no final desse parágrafo tem o número 3. Página 14, acharam? No final do parágrafo tem o número 3. Então, nós vamos lá nas notas e tem ali a referência, da onde ele tirou aquela informação. Então, vocês vão ver que essa nota ela está toda em inglês, porque o livro, né, e o Jordan Peterson foram escritos originalmente em inglês, mas para que serve essas notas aqui? Para a gente ver que o que ele está falando ali tem fundamento. Ele não está falando simplesmente coisas que ele tirou da cabeça dele. Ele aponta da onde veio o estudo. Ele aponta da onde ele tirou aquela informação. E durante todo o livro ele vem trazendo essas notas. Então vocês vão ver ali, ó, que tem mais ou menos, né, ó, na primeira regra, por exemplo, tem 12 notas de referência. Na regra número 2 tem mais 10 notas de referência. Na número 3 tem 2 notas de referência. Então, assim,
ele usa muitos estudos que ele estudou ao longo da vida, muitas coisas realmente que são amplamente estudadas e divulgadas, né? Se alguém tiver interesse, pode jogar na internet esse nome aqui e traduzir. Hoje em dia tem muitos sites que são traduzidos para o português, né? Esses relatos aqui que ele coloca aqui podem ser facilmente hoje em dia traduzidos. Então, se você, no meio da leitura, quiser se aprofundar, quiser saber mais de onde que ele tirou isso, mas por que que ele pensa assim, né? É muito legal porque o autor traz para nós da onde ele tirou, por que que ele pensa, né? E você pode aí estar se aprofundando, ok? Então, vimos aqui o sumário de ilustrações, as notas, e lá no final nós temos, então, o índice, que eu gostei muito do índice desse livro também. Por quê? Porque o índice, ele está ali em ordem alfabética, né? E a gente vai poder, então, pesquisar, encontrar as coisas nesse livro de uma maneira diferente, né? Que não tinha no outro livro, e a gente vai conseguir achar por assunto. Então, ali, ó, por exemplo, no H, né? Ele está falando ali, ó, hierarquia, na página 26 a 30, hierarquia de importância, hierarquia e sociedade, hierarquia e supervisão, hierarquia e organização social, hierarquia e personalidade. Ou seja, a gente vai conseguir achar pelo assunto, né? Que a gente, onde que está aquele assunto que ele falou sobre hierarquia? A gente vai poder vir aqui e encontrar o assunto no meio do livro. Eu achei fantástico esse jeito aqui, que poucos livros têm esse índice, né? Dessa forma, colocado dessa forma. Eu achei fantástico, muito bom mesmo. Bom, então, eu acredito que sobre o livro, são essas coisas, né, que a gente precisaria ver. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o livro, sobre a nossa leitura, como ela vai funcionar? Pessoal do YouTube, tudo bem aí com vocês? Terapeutas, alguém? Eu esqueci de falar alguma coisa, se alguém quiser ressaltar algo ou acrescentar, por favor, fiquem à vontade. Oi, Ari. Oi, Ju. Você falou sobre o PDF da questão moral, mas aí acabou faltando você falou da sistêmica e da legal. Ah, sim. Então, obrigada, Ari. Então, sistemicamente, né, gente, é a lei do equilíbrio. Quando a gente recebe algo, a gente precisa equilibrar. Então, por exemplo, por que a gente não faz uma constelação familiar sem cobrar? Porque é algo que é muito importante para a vida da pessoa. Aquela pessoa vai ficar te devendo. E se você faz uma constelação familiar sem cobrar uma pessoa, você está se emaranhando na família dela. Você quer pegar os emaranhados para você? Não, obrigada, né? Então, é a mesma coisa quando a gente lê um livro, a gente está roubando o outro, a gente não está equilibrando, entende? Precisa ter, para aquele livro ter impacto na sua vida e você poder usar aquilo com dignidade, você precisa pagar por isso. Porque aqui, gente, esse livro vai valer por muitas sessões de terapia. Esse livro vai fazer mudança na tua vida que você não sabe onde vão te levar. E aí, imagina você ter todos esses benefícios sem dar nada em troca. O que acontece com a sua vida, mesmo sem você saber? Não acontece nada, Juliana. Então tá bom. Quem avisa, amigo é, né? Eu só tô avisando. Né? Porque a vida é assim, gente. Não existe café de graça. Tá? Isso aqui é o trabalho de uma pessoa. Então, legalmente, isso não pode acontecer. Inclusive, nós pedimos isso, né? Nós, na verdade, é uma exigência, né? Tenha um livro, porque você não pode ler um livro sem ter ele na tua mão.
nós não podemos deixar esse livro, a leitura do nosso livro inteira no YouTube, porque a gente está disponibilizando a obra inteira. Isso é ilegal. Vocês sabiam disso? Isso é ilegal. Então, nós temos que tirar isso do YouTube. É porque o nosso canal não é conhecido, é meia dúzia de pessoas que vê, né? A gente aqui é um clube praticamente privado, né? Dos nossos alunos que nós temos. Mas a gente não pode divulgar uma obra inteira, né? Porque a gente está divulgando algo que qualquer pessoa, sem querer pagar, né? Pode estar tendo acesso, tá bom? Então, os vídeos vão ser retirados. A gente pode ler até 30% da obra. Então, como a gente lê todos os dias pedaços pequenos, né, da obra, isso não tem problema, né? Um vídeo, né, de cada vez que a gente faz. Mas deixar o livro inteiro exposto na internet a gente não pode, tá bom? Então, isso aí já fica a dica também para vocês, para quem quiser, né, fazer ou participar de outros clubes do livro, a gente não pode, tá bom? Então, é isso. Falei tudo agora, Ari? Tá. Que é minha cabeça, gente. Não confia nela mais não, tá? A Elaine falou, só não entendi sobre a numeração das páginas, né, Elaine? Então, assim, ó. O livro, você está com um livro físico, Elaine? Porque você precisa estar com o livro para entender, tá? O livro, ele tem a numeração de 1 a 400, né, das páginas, a partir da regra número 1, tá? Então, ali da regra número 1 até o final do livro, até o índice, ele numera de 1 a 400. Só que, até a gente começar a ler a regra número 1, tem todas essas páginas aqui, ó. Tá? Essas páginas aqui estão numeradas em números romanos, ok? Então, a gente tem aqui uma numeração, ó, que ela vai aqui, então, né, do que seria a página 1, porque assim, ó, nos livros, gente, como é que funciona? Essa página aqui, por exemplo, não tem nenhum número nela, porque ela é uma capa de rosto, né, que eles falam ali. É uma folha de rosto, só que ela está sendo contada, tá? Então, essa aqui seria a 1 e a 2, essa aqui seria a 3 e a 4, depois seria a 4 e a 5 e a 6, a 7 e a 8, 9 e 10, 11 e 12. Aí, ó, quando você vai, na verdade, aqui, ó, ela já tá, essa daqui como 14, ó. A primeira página numerada, ela já tá como 14. Entende? Ou seja, tem as páginas, mesmo não tendo número, elas estão sendo numeradas em um livro. E aí, aqui, o que eles fizeram? As primeiras, até a introdução, eles numeraram com números romanos, tá? Então, essa aqui, por exemplo, é 28, tá? Então, são 28 páginas numeradas em números romanos, e a partir, então, da regra número 1, é que começa aqui, ó. Tá vendo? Até que começa com o número 2. O número 1 você não vê em lugar nenhum. A página número 1, mas ela existe, que é essa aqui. Essa é a página número 1. E essa aqui, então, é a página número 2. Ok? Foi isso sobre a numeração das páginas. Então, quando a gente faz ali o nosso PDF de distribuição, você vai ver ali que vai ter as páginas, né, de 1 a 28 em números romanos e a página de 1 a 400 em números... Como é que chama esse número mesmo que a gente usa? Me fugiu o nome agora. Cardeais? É cardeais, né? Pois é. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no YouTube. Não? Quem pode tirar uma fotinha para a gente? Por favor, dona Kelly? Então, livro novo.
Kelly, por favor. A contagem 3, 2, 1. Pronto? Então, tá bom. Então, gente, alguém tem mais alguma colocação? Alguma pergunta? Apareceram umas carinhas novas aí, saiu todo mundo, Kelly? A Karina, a jesuíta apareceu depois. A Merielle. Carinchada. Carinchada, mas tem que sair na foto. Ah lá, apareceu mais uma agora, dona Jane. Dá para tirar outra, Kelly? Vamos lá. Todo mundo. Vamos lá, gente. Se espertem aí para essa foto. 3, 2, 1. E Pronto. Pessoal, então é isso daí. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns por nós estarmos aqui em mais um livro. Vamos nos organizar para conseguir, durante os próximos 40 dias, então, finalizar a leitura de mais esse livro, que eu tenho certeza que vai nos proporcionar muitos aprendizados, muitas mudanças, muitas conscientizações, muitas coisas que vão nos ajudar a ter uma vida cada vez melhor, ok? Obrigada, gente. Beijos.